A paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD expositiva. Glória a Deus por isso. Este é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Estamos na lição de número 9, lição essa que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. A nossa lição tem como palavra-chave regeneração. A nossa lição também tem 3 hinos sugeridos da nossa harpa cristã, que são os hinos de número 432, 434 e 447. Nós iremos fazer o comentário expositivo do nosso texto áureo, da nossa palavra-chave, dos nossos tópicos e subtópicos, glória a Deus, de tudo que aqui está exposto na nossa revista, que por sinal está sendo maravilhosa nesse trimestre. Fica conosco até o final, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta e compartilha. Precisamos chegar até os 1000 inscritos e com tua ajuda nós assim chegaremos. Agora, sem enrolação, vamos para o texto. Nosso texto áureo está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3 e o versículo de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. Um diálogo que Jesus tem ali com Nicodemos, um dos principais da sinagoga, fariseu, mestre, e que vai ter com Jesus para entender o que está acontecendo, o que está levando a multidões a seguir a Jesus. Glória a Deus. Entender porque ele é, e todos creem que ele é o Messias prometido. O texto em questão está inserido num diálogo entre Jesus e Nicodemos. No calor da conversa, Jesus ele deixa bem claro a Nicodemos que há uma condição para que ele entre, ou que para alcance o reino de Deus. E esta condição é nascer de novo, receber outra vida. Glória a Jesus. É isso que o texto áureo está querendo nos mostrar. A nossa verdade prática, ela nos diz que a regeneração, embora seja uma obra espiritual, invisível e realizada de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, manifesta-se de maneira clara e verificável na vida do regenerado. Glória a Deus. Ela é clara, ela é bem exposta na vida daquele que foi regenerado. A palavra-chave da nossa lição, como eu já falei, que é regeneração, segundo a Bíblia, é o novo nascimento espiritual que Deus realiza no interior do ser humano, transformando, melhor dizendo, a sua natureza pecadora e concedendo uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Maravilhosa, né? Esse significado da regeneração. Aleluia. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, expondo este primeiro tópico, melhor dizendo, que tem como título Regeneração. Uma obra trinitária, ou seja, uma obra feita pela Trindade. Glória a Deus. Primeiro subponto do primeiro tópico: a doutrina bíblica da regeneração. Os irmãos estão lendo, sabe o texto que está no tópico. Para ganhar tempo, eu faço o comentário expositivo de cada subponto, lendo somente o tema.
Para expor o que é regeneração, é preciso explicar o que não é regeneração. Para a gente melhor entender o que é a regeneração, é bom que a gente saiba o que não é. O que não é regeneração. Regeneração não pode ser confundida com moralidade, mudança de comportamento, mudança externa, como abandonar vícios, praticar boas obras ou adotar um estilo de vida. Por exemplo, uma mudança aqui externa, que eu vou dar um exemplo bem comum, que eu acredito que todo você aí, professor, e principalmente que lidar com discipulado, com novo convertido, é normal a gente ver, por exemplo, chega um jovem, uma pessoa na igreja, se converte a Jesus, mas ele tinha aquela prática de ter um estilo externo, cabelo pintado de alguma cor, usando brinco, piercing, né, bastante diferente. E quando ele se converte, começa-se a orientá-lo sobre aquele aspecto físico dele, aquela aparência. E ele começa a tirar. Não usa mais brinco, não usa mais piercing, né, ajeita o cabelo. Ali ele fez aquela mudança na aparência externa. Isso não é regeneração, né? Isso não é, o irmão está bem apresentável agora, deixou de se vestir daquela forma. Isso não é regeneração. Regeneração é a mudança interna. Ela vem de dentro para fora. Aquele aspecto físico que mostra externamente não é regeneração. Regeneração também não é ter conhecimento espiritual da fé cristã. Não. É você realmente viver e ter a fé cristã. Tudo começa internamente. Não é apenas ter um conhecimento espiritual da fé. Não. É você viver essa fé. É você, de fato, ter esta fé dentro de si. Isto, sim, é um ser humano regenerado. Regeneração não é o mesmo que o batismo nas águas. Entendam bem isso. Regeneração não é o batismo nas águas. Não. O batismo é uma ordenança para quem já foi regenerado. E quer ver um exemplo disso? Você que é professor de discipulado, que lidar com isso muito de perto. Você que é professor, o teu dirigente pergunta, o teu adjunto, o teu pastor, ele pergunta a você, o irmão, como é que está indo as aulas dele? O irmão está empenhado, o irmão está conseguindo obter a mudança? O batismo é daqui a alguns meses. Ele está pronto para ser batizado? Tem algo ainda para ser tratado? Tem algo ainda para ser mudado? Ele precisa de mais um tempo, né, para entender e querer ser transformado, ser batizado realmente? É isso que ele quer? A profissão de fé dele está pronta dentro do coração? É isso que a regeneração faz. Não é o batismo nas águas que regenera. É dentro do ser ele se sentir pronto para ser batizado. É uma ordenança. Que seja batizado aquele que já foi regenerado e que está pronto para receber o batismo nas águas, ser uma nova pessoa. Aleluia, glória a Deus. Subponto de número 2 do tópico 1. A regeneração como exigência de Jesus. Glória a Deus. Por que Nicodemos precisa nascer de novo? Por que ele diz isso para Nicodemos? Que ele precisa nascer de novo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os irmãos conhecem esta
referência bíblica que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Outro anotação que eu fiz para você entender o porquê Nicodemos precisava nascer de novo. Conhecimento intelectual, isso ele tinha demais. Conhecimento intelectual e religioso não é suficiente para a salvação. Não. Conhecimento, religiosidade não é o suficiente para a salvação. Glória a Jesus. Outro ponto, porque sua posição religiosa não lhe garante entrar no reino de Deus. E isso foi o que Jesus deixou bem claro para ele. Tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado pelo Espírito Santo. Outro ponto aqui para os irmãos entender, o terceiro ponto agora, o Pai como o autor da salvação. A Escritura apresenta a salvação como obra una do Deus Trino. As três pessoas divinas atuam de maneira inseparável e, ao mesmo tempo, com modos próprios de operação. Entenda agora. O Pai origina e governa o desígnio regenerador e redentor. O Filho realiza a redenção dentro da história e o Espírito Santo aplica os benefícios de Cristo para quem nele crê. Entendeu a obra trinitária? Entendeu a trindade no mover da regeneração? Glória a Deus. Está bem claro aí que a trindade, a trindade, ela é fundamental na ação regeneradora dentro de nós. Subponto 4 do primeiro tópico, o Espírito como agente da regeneração. Jesus afirmou: o Espírito Santo é quem vivifica, a carne para nada aproveita. Essa referência está lá em João 6, no versículo 63. Sem a atuação do Espírito Santo, o homem permanece morto. É o Espírito quem desperta a alma, ilumina o coração e dá vida onde só há treva. É só o Espírito Santo que causa a luz aonde há a treva. E aonde há a treva? No homem pecador. Aonde ali só habitava a treva, começará pela obra regeneradora a luz dentro dele. O Espírito Santo resplandece a luz dentro do ser humano regenerado. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos para o nosso tópico de número 2. A natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Glória a Deus. É o primeiro subponto do tópico 2. Precisamos da iluminação do Espírito Santo, porém, é importante ressaltar que a doutrina da iluminação não significa que possamos conhecer e entender tudo. Não significa que nós temos que entender tudo e que não precisamos de mestre humanos. Tem pessoas que acham assim que não, o Espírito Santo, ele opera, ele age dentro de mim, então eu não preciso ir para a escola bíblica, eu não preciso de ter uma pessoa me ensinando, eu não preciso de estar pesquisando, de buscando livros de apoio. Eu já vi pessoas falarem, professor de EBD, viu, irmãos? Falar que, eu não preciso, eu abro a lição, vou lendo, e o Espírito Santo vai me dando, vai me enchendo. Ei,
Pare com isso. Se capacite, viu? Se capacite. Você sabe o que as Escrituras dizem? Seu ministério qual é? É de ensinar. Então haja dedicação ao ensino. Se debulhe, busque, procure. O Espírito Santo ele vai te dar, sim, muito. E ele vai ver a tua busca, a tua dedicação por buscar conhecimento e explicar para as pessoas. Entendam bem que na sua classe tem pessoas convertidas, tem pessoas que não têm muita instrução na escola secular, tem pessoas que não têm muita instrução na palavra, não teve muita oportunidade de estar numa escola dominical e agora está querendo buscar, não veio de alguma outra denominação que não tinha um culto de doutrina ou um culto de escola dominical, ou seja, ensino da palavra em si, e está começando a buscar. Então são pessoas diferentes, são pessoas com pensamentos e cultura distintas, com conhecimentos distintos. Então você vai ter que ter a percepção de saber falar com uma pessoa de um jeito, com outra de outro. E como é que você faz isso? Estudando, se dedicando àquilo ali, procurando palavras, procurando formas, procurando métodos de ensino que aquelas pessoas entendam, que você tenha como repreender, como exortar uma classe ou uma pessoa em si, até em meio a uma pergunta que seja capciosa ou uma pergunta sem malícia, por falta de entendimento. Você tem que saber isso. Então não é porque você tem a regeneração dentro de si que você não precisa buscar, que você acha que você já sabe de tudo e não precisa mais. Não, busque sempre. Eu sempre digo, enquanto estivermos aqui na terra, vivos ou esperando o arrebatamento de Cristo, somos sempre discípulos, estamos em constante discipulado. Glória a Deus. Significa que as Escrituras podem ser entendidas por todo cristão, sendo submisso ao Espírito Santo. Glória a Deus. Sejai-vos submisso ao Espírito Santo, e ele te dará conhecimento. Ele abrirá o teu psique. Ele te colocará a ciência. Ele dará sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Subponto do tópico de número 2, o segundo subponto. Uma obra soberana do Espírito, nascer da água e do Espírito, tem sido alvo de inúmeras interpretações teológicas. Aqui a água simboliza purificação do pecado, enquanto o Espírito representa a transformação interior. Entenda, nascer da água e do Espírito. A água significa a purificação do pecado. E quando você é batizado, é isso que é feito. É isso que é proposto. Deixar lá embaixo, no fundo do mar do esquecimento, o velho homem, o pecado. E sejai purificado dele. Glória a Deus. E o Espírito, nascido do Espírito, representa a transformação interior. Glória a Deus. Terceiro subponto do tópico de número 2. Nova vida e nova conduta. Glória a Jesus. De modo simples, explicando a meus irmãos, a vida regenerada é a vida de Cristo sendo formada no crente. Deu para tu entender? A nova vida regenerada é a vida de Cristo sendo forjada ali no irmão ou na irmã. É você sentir o cheiro de Cristo no irmão. É ele resplandecer o semblante, o brilho do Espírito Santo. É ele deixar rastro de azeite
em sua trajetória. É você ver Cristo no irmão. É você ver o crescimento, o esforço em vê-lo tentar chegar à estatura de varão perfeito. Então é isso. A nova vida e a nova conduta. É só isso. A vida de Cristo sendo formada em você. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. Sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro subponto vai falar sobre a justificação pela fé. E o que é? O que significa justificação? A justificação é definida como um ato judicial e fornece da graça de Deus, pelo qual ele declara o pecado como justo. Aliás, o pecador como justo. Ele declara o pecador como justo. Ele justifica os nossos pecados. Glória a Deus. Quais são esses sinais? Somos justificados pela graça, é um dos sinais. Somos justificados pela fé, referência bíblica em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Somos justificados pelo sangue, Romanos 5, versículo 9. Somos justificados pelo poder, Romanos 4, versos 24 e 25. Somos justificados por Deus, Romanos 8, 33. Por obras, Tiago 2, 24. Agora tem uma observação, porém, as boas obras não mostram, entendam isso, as boas obras não mostram, não nos torna merecedores da justificação. Ela não é por obras, entendam bem, mas ela evidencia as obras, as boas obras, evidencia que já fomos justificados. As nossas obras não significa justificação. Ela evidencia que nós fazemos boas obras porque fomos justificados. Glória a Deus. Subponto 2 do terceiro tópico, a vida de santificação. Fazendo uma ordem nos elementos que envolvem nossa salvação, podemos numerá-los nessa sequência. Vamos entender. Graça proveniente de Deus. Chamado geral. Aleluia. Glória a Deus. Obedeça seu chamado. Não corra, não. Fé e arrependimento. Terceiro. Quarto, justificação, que nós vimos agora há pouco. É onde Deus nos justifica. Ele nos torna justos, né? Abandonando os nossos pecados. Justificação. Quinto, regeneração. Sexto, adoção. Sétimo, santificação, que é o arrependimento espiritual. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, causa o arrependimento espiritual. 8, possível apostasia, se abandonar a fé. Aleluia. Entendam, a vida de santificação cai por terra aquele termo que muitos entendem que a salvação ela é de forma apenas instantânea. Não, ela é de forma, entendam bem, ela é de forma instantânea e é de forma progressiva. Ela é instantânea para todo aquele que está no leito de morte, ao final da sua vida, tendo a vida ali se esvaindo. Ela é de forma instantânea, sabe que vai morrer, como foi aquele ladrão na cruz. Ali ele não tem tempo para um processo, né, de santificação. Então a salvação ali para aquela pessoa é de forma instantânea, mas ela é progressiva para todo aquele que a gente vê ou que acha, que sente, que espera uma perspectiva maior de vida, está saudável. Então aquele crente, aquela pessoa, ele tem a sua salvação de forma progressiva, ele pode perdê-la. E aqui quando
o 8º elemento aqui, né, em 8º lugar, fala sobre uma possível apostasia, o abandono da fé, você se desviar dos caminhos do Senhor, e você abandona a sua fé, você coloca em risco a sua salvação. Então, cai por terra. Eu abrindo um parêntese, dizendo que ela é somente de forma instantânea, eu abro um leque para entrar, né, a doutrina calvinista de uma vez salvo, sempre salvo. Não. Ela é instantânea e ela é também progressiva. O crente, ele tem a progressão da sua santificação. Nós, assembleanos, e a grande maioria que eu conheço, ela é arminiana, né, da doutrina arminiana, que crê no livre-arbítrio. Eu escolho aonde eu quero passar a minha eternidade. Como 9, glorificação. Os crentes fiéis serão ressuscitados para a vida eterna. E os infiéis e os ímpios também serão ressuscitados para a vida eterna. Só que em outro lugar. Não é no reino de Deus. Amém? Terceiro subponto para finalizarmos a nossa lição de hoje. O fruto do Espírito. Glória a Deus, sim. E é isso aí. Tem 9 elementos, 9 características nesse fruto do Espírito. Mas a palavra na Bíblia, ela é usada, mencionada, exposta como o fruto, ou seja, no singular. No singular. As obras da carne sugerem esforço humano, enquanto o fruto do Espírito aponta para algo que nasce de uma fonte de vida e divina. Aleluia. E aparece como resultado dela os seguintes elementos, né? Portanto, as obras da carne são aquilo que a natureza faz. O fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo gera no crente como evidência de uma vida nova. Deixa eu fazer uma ilustração bem rápida aqui para finalizarmos sobre o fruto do Espírito. Imagina que você tem em sua mão, vamos supor aqui, uma laranja. Quando você tira a casca dela, você vê ali vários gomos, né, daquela laranja, ela completinha. Se você tira um gomo daquela laranja, você tem ela completa? Não. Imagina que a tua laranja ali, ela tem vários gomos. E para ser mais preciso, 9, que são os 9 frutos do Espírito. Aí você diz que tem o fruto do Espírito hoje. Eu tenho todos os frutos do Espírito. Eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. Mas eu ainda, se pisar no meu calo, eu ainda me estresso. Eu ainda não tenho domínio próprio, então você não tem o fruto do Espírito ainda. Busque mais, completá-lo. Você não pode ter um fruto faltando um pedaço. Você não pode ter uma laranja completa faltando um gomo, faltando 2. Eu tenho paz, amor, temperança, mansidão. Eu tenho 4 ou 5, acredito. Mas ainda falta completar, então complete, busque mais. Você só tem o fruto do Espírito se você tiver os 9. Você não tem faltando um pedaço. Para você ter uma laranja completa, aquele fruto completo, você vai ter que ter todos os gomos juntinho. Se tiver faltando 1 ou 2, o teu fruto não está completo. Glória a Deus. Entenda aí. Busca mais. Completa o teu fruto. Não deixa nenhum gomo faltando. Busca. Isso também faz parte do processo, né, da santificação, da salvação progressiva. É um progresso. Vai buscando. Vai buscando o teu fruto do Espírito, que enche dele. Busca os novos elementos, os 9 elementos do fruto do Espírito, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, ficamos por aqui com a nossa exposição da lição de número 9.
Espero que todos tenham uma boa aula, que os nossos subsídios aqui expostos agreguem mais na sua aula, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Queridos, receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.